Oi, líderes Monte Hermon, vamos dar início à nossa primeira aula desse curso intensivo da Escola de Líderes, né? Vamos ter esse ponto de partida. Hoje nós vamos conversar sobre a preparação para o encontro com Deus. Pois desde o início há uma luta entre o espírito e a carne, né? E a gente precisa ter bastante consciência disso, de que o inimigo ele sempre busca a nos tirar do propósito de Deus, a nos tirar da vontade do Pai. Nós podemos já ver ali no Éden, né, que era um lugar onde Deus criou perfeito, o jardim perfeito, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Mas só que ali havia questões extremamente relevantes que o homem ia ter que lidar. Por isso mesmo que isso ia tornar ele vulnerável. Não sem motivo o inimigo atacou exatamente o ponto de vulnerabilidade do homem, né? Fazendo com que o homem viesse a cair, aí afetando toda a criação de Deus e mais especificamente o próprio homem, porque com essa queda o homem ele foi separado do seu Criador. O pecado fez essa separação. E quais seriam essas questões que ia acontecer no Éden? Em Gênesis 3, 4, 5 nos diz o seguinte: que o inimigo falou para o homem: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Logo aí o inimigo, né, usou esse argumento que dava ao homem o poder do controle sobre o seu destino, sobre a sua vida, né? De ser como Deus, né? Parecer com Deus. Mas o homem não pensou em nenhum momento que o seu Criador deu tudo o que ele precisava, né? Nós sabemos que Deus, ele cuida de todas as nossas necessidades até hoje. Ele sabe do que nós precisamos, né? E Deus estava todos os dias com o homem. Ele ia estar com o homem, passear com o homem. O Éden era um lugar que nada tinha falta, mas mesmo assim o homem era vulnerável, né? E o diabo mexeu nessa vulnerabilidade do homem para poder afastar o homem de Deus. Então o homem querendo, né, tendo essa vontade, né, a partir desse desejo de ser como Deus, né, achou que essa proposta era fantástica demais, essa proposta que o diabo lançou sobre a mesa. Só que essa proposta era falsa, como tudo, né? Como tudo, a gente pode ver hoje em dia, o diabo lança propostas incríveis, propostas de uma felicidade, propostas de uma alegria, propostas variadas, mas que no final gera o que? Morte, ou seja, tudo falso, certo? Então o inimigo simplesmente sugeriu ao homem que havia algo mais que ele deveria descobrir, que mudaria sua percepção sobre si mesmo, elevaria seu potencial e mudaria a sua vida. E o homem caiu, né? Então vem uma pergunta: então quem nós somos afinal? Qual o nosso valor? Por que nós estamos ainda aqui, né? Essas perguntas acompanham a existência humana para muitos ficam sem resposta, embora elas já estejam claras na palavra de Deus. Hoje a gente ministrou ali sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então é muito claro a gente saber essas respostas do nosso valor, né? Por que nós estamos aqui, quem nós somos afinal, tá certo? Existem algumas questões básicas da vida,
da quais nós vamos começar destacando 3, que é a nossa identidade, que responde à pergunta: quem sou eu? Mas Deus deixou isso bastante claro quando Ele nos criou, né? Deus deixou bastante clara essa intenção quando Ele criou o homem, porque a palavra de Deus, em Gênesis 1:26, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? Então, quem somos nós? Qual a nossa identidade? Somos criados pelo Senhor. Somos a imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, e hoje, para a honra e glória do Senhor, religados com o Pai, né? Mas continuando, nós fomos criados um ser com importância tão grande. Deus não estava nos criando, Ele não estava acrescentando algo na sua criação. Não era mais um elemento que Ele estava criando, mais um ser vivo para habitar no planeta. Ele estava criando um ser diferenciado de todos os outros, né? Um ser que tinha uma identificação. E qual era essa identificação que nós tínhamos? Nós éramos criados à imagem do Deus Todo-Poderoso, à imagem do Deus vivo. A nossa referência, né, como criação de Deus era o próprio Deus. Deus nos fez com aspectos claros do próprio Criador. Olha que coisa linda, que coisa importante, né? Nós não sabemos também a abrangência dessa imagem e semelhança de Deus, mas nós podemos identificar alguns aspectos que nós somos semelhantes a Deus. Somos seres espirituais, né? O nosso espírito, ele é imortal. Nós vamos viver para sempre, eternamente. Deus, ele é eterno e Ele nos criou para vivermos eternamente. É tanto que o homem, ele até hoje, ele não aceita a morte. A morte é muito impactante para o homem. Por quê? Porque Deus nos fez seres espirituais. Deus nos fez seres inteligentes. Diferente de todos os outros animais, nós somos capazes de pensar, né? Nós somos capazes de escolher, nós somos capazes de decidir. Então, muitas vezes, até para você servir a Deus, né? Para você estar com o Senhor, para você ter intimidade com Deus, Deus nos deu o poder de escolha. Nós somos inteligentes o suficiente para podermos pensar, escolher e decidir. Adão, na verdade, ele tinha esse poder, só que ele escolheu decidir, ele escolheu pensar e decidir pelo que o inimigo estava oferecendo a ele. Deus também nos deu algo que ele tem, que é muito precioso. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez porque Ele estava só. Ele não estava só. Deus não estava solitário. Ele estava muito bem, porque Ele vivia um relacionamento puro, santo, perfeito, com o Filho e o Espírito Santo. Então existia esse relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava muito bem, né? Mas Ele nos fez com esse sentimento, né, de sermos seres que temos relacionamento. Nós desejamos, nós amamos, nós trocamos afetos. Deus é amor, né? Deus é amor. E Ele nos fez com esse sentimento de amar, de nos relacionar, de convivermos uns com os outros. Ele nos fez dotados com uma consciência moral, né? Nós temos essa consciência, nós podemos julgar algo, se está certo ou se está errado. Nós temos o discernimento de saber, poxa, será que isso vai agradar a Deus? Será que isso não vai agradar a Deus? Então Deus nos deu esse poder de discernirmos, né? E Ele também nos deu também um sentimento de responsabilidade. Somos seres responsáveis,
né? Nós somos seres responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos seres que sabemos que nós temos o compromisso e responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor nos deu, certo? Continuando aqui na nossa apostila, eu vou ler aqui para vocês: todas as pessoas, e não apenas os crentes, trazem a imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. Embora distorcida e afetada pelo pecado, certo? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós viemos de um homem, né? O homem criado por Deus. Ele fez esse um homem à imagem e semelhança. E todas as pessoas que vieram a partir daí são a imagem e semelhança de Deus. Só que tem um detalhe: a imagem muitas vezes está distorcida. Distorcida pelo quê? Pelo pecado, né? Então o que é que nós precisamos como líderes e servos de Deus? Andar na contramão desse pecado. Nós precisamos a cada dia mais nos aproximar da imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos buscar o quê? A santificação. Amém? A santificação. Porque nossa imagem, ela não pode estar distorcida. Nós um dia recebemos a Deus como nosso Senhor e Salvador. No dia, a partir desse momento, nossa imagem, ela tem que estar perfeita diante de Deus. Então, como é que essa imagem vai estar perfeita diante de Deus? Quando nós lutamos contra o pecado e buscamos ser a imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para nos redimir, restaurar a imagem e semelhança a imagem e semelhança plena de Deus em nós. Tudo que podemos aprender de Deus está expresso em Jesus Cristo. Nem mais e nem menos. Nós podemos ver isso, amados, em Hebreus 1:3, que fala: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Da pessoa de Deus. O que isso fala comigo? Isso fala comigo o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A nossa imagem ficou distorcida quando entrou o pecado. Jesus Cristo veio e ele veio como homem, 100% homem. Quando Jesus ele veio como homem, ele veio nos mostrar que somos capazes sim de olharmos no espelho e vermos que nós realmente somos a imagem e semelhança de Deus. Porque como Jesus veio 100% homem, ele veio nos mostrar e nos dizer: sim, vocês são capazes de tirar essa imagem distorcida do pecado e viver uma vida para Cristo. Amém? Então eu vou ficar por aqui, a gente vai ter uma segunda parte, tá certo? Para a gente dar continuidade a essa escola de líderes.